Bom dia, pessoal. Eu queria mostrar uma das melhores formas que eu conheço para se estudar farmacodinâmica, para você estudar como age, quais são os princípios ativos, quais são os principais efeitos adversos e outras informações de cada uma das classes terapêuticas dos medicamentos que a gente vai aprender ao longo do semestre e outros medicamentos. Então, eu acho que a melhor forma é você criar uma tabela e preencher essa tabela à mão. Tá? Depois, se você quiser pegar os seus escritos à mão e transformar isso em um arquivo do Word ou alguma coisa eletrônica, tudo bem. Mas, num primeiro momento, escrever à mão, porque isso vai ajudar você a consolidar essa memória de longo prazo. Uma outra informação importante é que para você fazer essa memória de longo prazo, é importante que você tente recorrer à sua memória antes de recorrer a uma apostila ou a uma página da internet ou mesmo um livro de farmacologia para preencher. Então, tenta ver o que você lembra daquilo, o que você sabe daquilo. Mesmo que você não consiga preencher tudo, mesmo que você não lembre de nada, o que você vai estar falando é para o seu cérebro: olha, essa informação é uma informação importante para mim e eu vou querer guardar daqui a algum tempo e vou querer lembrar daqui a algum tempo. Então, por favor, né, se esforce para isso. Então, num primeiro momento, tenta preencher esses campos, né? Isso não precisa ser na forma de uma tabela, claro, pode ser uma ficha, pode ser um caderno, mas eu acho que a tabela é boa porque você pode recorrer às informações de uma forma um pouco mais fácil. Tá? Mas você faz do jeito que você quiser. O fato é, quais são as informações importantes que, na minha opinião, são importantes? Você pode colocar outros campos, você pode colocar e desmembrar também essas informações de outra forma. Mas qual é o uso daquela classe terapêutica, que aula que você assistiu para saber daquilo, o nome da classe terapêutica, quais são os principais princípios ativos, o mecanismo de ação, ou os mecanismos de ação, quando existe mais de um, os principais efeitos adversos. É claro que aqui não precisa colocar, sei lá, cefaleia. Cefaleia qualquer medicamento pode dar, mas às vezes tem efeitos adversos muito importantes, então é legal você guardar. E alguma observação que você julga importante, algum tipo de antídoto, né, alguma coisa que a gente usa para reverter aquela ação daquele medicamento, um cuidado especial, como um cuidado de enfermagem, outros usos e essas coisas. Então eu criei aqui uma das tabelas e que vocês poderiam seguir mais ou menos. Então, imagina uma aula que a gente vai falar sobre ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes, anestésicos gerais, por exemplo. Vamos falar da classe terapêutica dos barbitúricos. Princípios ativos mais importantes dessa classe: o fenobarbital, tiopental, secobarbital, pentobarbital. Se você quiser, você coloca todos. Se você quiser, você coloca alguns dos mais importantes. Mecanismo de ação, né? Você pode escrever da maneira como você achar mais conveniente. Eu escrevi que eles estimulam os receptores do GABA, promovendo a entrada de cloreto. Isso hiperpolariza a célula, tornando mais difícil o início de um potencial de ação. Então, você vai diminuir a chance do neurônio despolarizar. Principais efeitos adversos: amnésia, confusão mental, hipotermia, ataxia, anemia hemolítica, são alguns dos efeitos adversos mais importantes. Eu coloquei algumas observações sobre os barbitúricos. Muitos são indutores enzimáticos, eles produzem tolerância com frequência, isso é uma consequência da primeira observação. A interação com álcool potencializa muito do seu efeito, que pode tornar ele extremamente tóxico e perigoso. Pode causar euforia, agressividade, impulsividade, ansiedade e surto psicótico como efeito paradoxal. Então essa classe ela pode induzir efeito paradoxal. Eu sei que algumas dessas informações vocês não sabem, porque vocês não tiveram essa aula ainda, mas é só um exemplo. E vocês podem repetir esse tipo de tabela com essas informações para todas as classes terapêuticas. Você pode colocar lá, aula de sistema nervoso autônomo simpático, coloca as classes terapêuticas, drogas adrenérgicas, por exemplo. Pode colocar até outros nomes da classe, simpatomiméticas, agonistas adrenérgicos.
e por aí vocês vão preenchendo isso daí. Aula de antipsicóticos, aí você coloca antipsicóticos ou neurolépticos, como classe terapêutica, princípios ativos. Aí você tem várias classes aí, tá? Então você pode desmembrar, por exemplo, no caso dos neurolépticos, você pode colocar típicos, e aí você faz uma outra linha para falar dos atípicos, e por aí vai, tá? Então você dá um jeito de organizar o pensamento, organizar as informações da aula, ou numa tabela, ou numa ficha, ou no seu caderno, de forma que você vai poder não só, né, decorar mais fácil, aprender mais fácil, mas também recorrer a essas informações quando for estudar. Se você for ver, isso é muito parecido com um mapa mental, a diferença é que aí está organizado de uma forma mais sistemática. Eu prefiro essa forma de estudar farmacologia, mas vocês podem também criar outras formas de vocês.